O ginásio municipal estava oficialmente fechado há 3 anos, depois do colapso parcial da arquibancada. Mas naquela noite, Marcos, técnico esportivo e ex-responsável pelo local, decide entrar para resolver um último assunto. Ele caminha pelo estacionamento vazio, ouvindo apenas o som do próprio calçado raspando no asfalto. O vento frio da madrugada faz as folhas secas dançarem no asfalto rachado. Cada passo ecoa de maneira estranha, como se o ginásio estivesse ouvindo sua aproximação. Quando ele empurra a pesada porta principal, o rangido metálico reverbera pelo grande salão, retornando como um eco grave, quase uma resposta. O interior está coberto de poeira, quadras riscadas, tabelas enferrujadas pendendo tortas. O piso de madeira antes brilhante agora está opaco, marcado por rachaduras e umidade. Marcos respira fundo. Ele nunca gostou de admitir, mas havia uma razão emocional para estar ali. Uma razão que preferia esquecer. Um acidente que envolvia um de seus atletas mais talentosos, um adolescente chamado Pedro, que havia morrido exatamente naquele ginásio, em condições nunca totalmente explicadas. Marcos fecha a porta atrás de si, e enquanto o barulho ecoa, ele sente algo estranho, como se alguém tivesse acabado de correr na quadra e parado segundos antes dele entrar. Marcos caminha pela lateral da quadra, observando as linhas amarelas quase apagadas pelo tempo. Cada passo faz o piso ranger, como se algo se mexesse por baixo da madeira. Ele tenta ignorar, até ouvir o som. Tum, 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 tum. O nítido e inconfundível som de uma bola de basquete quicando no chão. Marcos congela. O som vem do extremo oposto da quadra, da área onde Pedro costumava treinar sozinho até tarde. Um hábito que o técnico nunca conseguiu desencorajar. Marcos respira fundo, força-se a caminhar e vira o rosto para olhar. Nada. A quadra está vazia. Ele se abaixa, toca o piso com a ponta dos dedos. A madeira está vibrando, como se alguém tivesse acabado de quicar uma bola ali instantes antes. A luz do holofote acima dele pisca 2 vezes e por um meio segundo uma sombra aparece ao fundo da quadra. Uma silhueta magra, com os ombros inclinados e a cabeça baixa. Quando a luz estabiliza, não há mais nada. Marcos sente a garganta apertar. Já ouviu relatos de vigias, histórias de vultos, ecos, sons noturnos, mas nunca acreditou. Até agora. Ele segue andando, cada vez mais próximo do centro da quadra. E então, uma bola velha e suja rola lentamente até parar contra seu pé, sem que ninguém a tivesse tocado. Marcos ergue a bola com hesitação. O objeto está gelado, frio demais para estar em um ambiente fechado. Ele olha para a arquibancada, a parte que desabou parcialmente anos antes. E é ali que ele vê algo se mover rapidamente entre as fileiras. Um vulto, rápido demais para ser humano. Marcos ilumina a arquibancada com a lanterna do celular. A luz percorre fileira por fileira. E então ele vê, por apenas um instante, um garoto sentado na 4ª fileira, olhando para ele, com os cotovelos apoiados nos joelhos. Quando a luz treme, o garoto desaparece. Marcos sente o coração bater tão forte que quase escuta o sangue nos ouvidos. Ele tenta falar algo, qualquer coisa, mas a voz não sai. A arquibancada parece respirar. As fileiras rangem uma após a outra, como se alguém estivesse subindo ou descendo rapidamente. E então um sussurro ecoa. Você me deixou aqui. A voz é infantil, distorcida, lamentosa. Marcos recua, tropeça em um degrau e deixa a bola cair. O som reverbera pelo ginásio inteiro, como um disparo. Todas as lanternas de emergência piscam ao mesmo tempo. E lá no topo da arquibancada destruída,
ele vê novamente a silhueta magra do garoto, parada, imóvel, olhando para ele. Marcos corre para os vestiários, tentando racionalizar o que está vendo. É só o estresse, só lembranças. Mas nem ele acredita nisso. Ao entrar no vestiário masculino, o cheiro de mofo e metal oxidado toma conta do ar. As portas dos armários estão enferrujadas, algumas abertas, outras caídas no chão. Ele passa a mão no rosto, respira fundo, e então uma porta bate atrás dele, depois outra e outra, em sequência, como se algo estivesse passando por todos eles rapidamente. Marcos ergue o celular, mas a lanterna falha. A iluminação vacila. Pelo reflexo de um espelho quebrado, ele vê um garoto parado atrás dele. Marcos vira imediatamente. Nada ali. Somente a goteira. Mas no espelho, a silhueta continua lá. O garoto inclina a cabeça levemente para o lado, como quem analisa o técnico, e então fala, sem mover os lábios, com voz que ecoa direto na mente dele. Você prometeu que estaria comigo. O sangue de Marcos gela. Pedro tinha dito exatamente essa frase no dia do acidente. Pedia que Marcos ficasse até o fim do treino, mas o técnico tinha ido embora mais cedo, por cansaço e irritação. E quando voltou na manhã seguinte, encontrou o ginásio vazio, exceto pelo corpo do garoto no centro da quadra. Ele nunca superou aquilo, e agora parecia que Pedro também não. Marcos volta correndo à quadra principal. Mas algo mudou. A porta pela qual entrou está fechada e trancada por dentro. As outras saídas também. É como se o ginásio tivesse decidido prendê-lo. Quando a luz se apaga completamente, ele sente algo tocar seu ombro com força. Ele gira desesperado, mas está sozinho. A luz volta, pisca, apaga, e no próximo clarão, o garoto está no centro da quadra, exatamente no local onde morreu. Marcos tenta falar, mas sua voz falha. O garoto levanta a mão lentamente e aponta para o técnico. O ginásio inteiro treme. As tabelas começam a balançar. Os placares apagam e reacendem sozinhos, mostrando números impossíveis, como contagens regressivas negativas. Os bancos deslizam pelo chão sem ninguém tocá-los. E então, o garoto fala de novo. Agora você vai ficar comigo até o fim. A quadra começa a fechar as portas internas automaticamente. Trancas metálicas descem das paredes como se a estrutura tivesse sido construída para esse propósito. Marcos corre para a lateral, tenta escalar a arquibancada, mas a própria madeira se desfaz sob seus pés, forçando-o a voltar para o centro da quadra. Exatamente onde o garoto espera. Exatamente onde Pedro morreu. Um único holofote se acende sobre Marcos e o garoto. Ao redor, tudo está escuro, invisível, silencioso. Pedro dá um passo à frente. Outro. Outro. A cada passo, a madeira estala como se suportasse mais peso do que deveria. Marcos chora. A culpa o consome. O arrependimento o sufoca. Ele murmura: me desculpa, eu errei. Eu não devia ter ido embora. Pedro para. A cabeça baixa. O corpo imóvel. Por um momento, o ginásio fica completamente silencioso. E então, algo inesperado acontece. O garoto ergue o rosto lentamente e, pela primeira vez, revela a expressão. Não de raiva, não de dor, mas de alívio.
Marcos vê lágrimas caindo do rosto dele. Lágrimas reais. Pedro estende a mão. Marcos hesita, mas pega a mão do garoto. No mesmo instante, o ginásio inteiro parece soltar um suspiro que ecoa por todos os cantos, como se a estrutura estivesse libertando uma tensão acumulada por anos. A luz do holofote se torna mais forte. E então, Pedro sorri e se desfaz como poeira luminosa, acendendo em pequenos fragmentos. O ginásio volta a ficar completamente silencioso. As portas se destrancam. As luzes param de piscar. O eco desaparece. Marcos cai de joelhos, chorando. Ele fica ali por longos minutos, até finalmente se levantar. Quando vai embora, a porta do ginásio fecha lentamente atrás dele, sem barulho, sem tranca. E no centro da quadra, onde Pedro estava, agora há apenas uma bola, parada, imóvel. Até que, tum, 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 tum. Sozinha, ela começa a quicar, como se dissesse: eu nunca estive sozinho. E então, você gostou? Inscreva-se no canal se ainda não faz parte do nosso círculo sombrio. Deixe seu like, comente e compartilhe nas suas redes sociais, porque os próximos segredos não serão para todos.